Atenção porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Isabela Mendes e estamos iniciando hoje mais uma aula de língua portuguesa aqui do nosso canal Eduque Mais SCPE. Desde já eu conto com a participação de cada um de vocês. Hoje, nós não temos correção da atividade, porque na aula passada nós tivemos uma revisão e vocês responderam à avaliação, se esforçaram para darem o máximo de cada um de vocês na avaliação. E agora vamos iniciar mais uma unidade, tá certo? Com conteúdo muito legal em língua portuguesa, que é sobre denotação e conotação. Eu já citei, em aulas passadas esse assunto, mas hoje vamos ver, bem direitinho o que cada uma dessas palavrinhas significam e como nós podemos identificá-las, esses termos, essas expressões nos textos. Vamos lá. Então, pessoal, vamos entender agora o significado, tanto da conotação quanto da denotação, que são, na verdade, manifestações da linguagem. Estão relacionadas com aquilo que cada palavrinha significa, certo? Seja uma palavra ou seja uma expressão. Então, lembre, tanto a conotação como a denotação, elas referem-se aos significados da palavra, aquilo que realmente significa, se é no sentido literal, no sentido real, ou se é numa linguagem mais figurada, que traz vários significados, certo? Mas, afinal, professor, o que é uma denotação? O que é uma conotação? Como eu posso identificar a presença de ambas ou alguma específica delas em um texto? Como eu posso responder a essa perguntinha se for solicitada em uma atividade? Então, vejam, quando a mensagem está no seu sentido literal, ou seja, literal como, professora? No seu sentido real, aquilo que realmente é, certo? Estabelecido. E nós observamos esse sentido real, literal, que não há como contestar no dicionário. A palavrinha ela traz aquele significado, é seu sentido literal. Então, quando nós observamos no dicionário o sentido real dessa palavra, dessa expressão, então nós classificamos como uma linguagem denotativa. Vejam aí como é simples, o significado, a definição. Já se uma mensagem ela possui um sentido mais subjetivo, mais íntimo, então nós classificamos como uma linguagem figurada, como sentido figurado, aliás, que é a linguagem conotativa. Ah, professora, então eu entendi. A linguagem denotativa, que é relacionada ao significado das palavras, é como ela está no seu sentido literal, real, que eu encontro lá no dicionário. Isso mesmo. E o da linguagem conotativa é que traz vários significados que irão depender do contexto em que essa palavrinha está inserida. Por isso, nós concluímos que ela está no seu sentido figurado e não real, não literal, certo? Vamos ver aqui, vamos reforçar o que é uma linguagem denotativa através dessas afirmações que eu trouxe aqui para vocês. Vejam, a denotação nada mais é do que o uso do sentido literal, ou seja, aquilo que é real, que nós observamos em uma declaração. Quando a linguagem literal ela é utilizada, ela não proporciona nenhum espaço para outras interpretações, sendo, portanto, objetiva e precisa. Então, vejam, a linguagem denotativa, ela não permite outras interpretações. É aquilo que você leu e não restam dúvidas. Agora, diferentemente da linguagem denotativa, é a conotativa que vamos ver a seguir, certo? Então, por esse motivo, a denotação compreende o sentido dos dicionários, ou seja, um sentido próprio, original e direto das palavras. Então, é aquilo ali que significa e não restam dúvidas, certo?
Professora, quais os exemplos de textos que prezam pela linguagem denotativa? Então, nós temos, né, as notícias e reportagens. Vocês estão lembrados que em unidades passadas nós conversamos sobre as notícias, as reportagens e vimos que trata-se de gêneros impessoais, né, que não mostram a opinião, né, dos autores e que por isso prezam por uma linguagem também denotativa, né, que seja objetiva, que não cause múltiplas interpretações. O mesmo acontece com as bulas de remédio, né? Já pensaram? Você lê uma bula para tentar compreender como tomar um remédio, né? Quais as reações e ficar com várias dúvidas porque alguma palavra ou expressão deu a entender que tem outro significado? Então seria complicado entendermos. Por isso que nas bulas observamos uma linguagem denotativa, né? O significado literal da palavra, da expressão. O mesmo acontece nos manuais de instruções, né? Quando você compra algum equipamento, um eletrodoméstico, um aparelho específico, e nos textos científicos também. Já a conotação, como vocês perceberam, ela está muito presente nos textos literários, porque trazem essa questão da plurissignificação, ou seja, que há a presença de vários significados, né? E aí, professora, como eu vou identificar? Através do contexto que essa palavrinha está, você vai entender, certo? Já vamos ver alguns exemplos. Então, a conotação é o uso do sentido figurado, ou seja, aquilo que é metafórico, né, ou subjetivo da linguagem em uma declaração. Então, quando essa linguagem ela é utilizada, ela vai proporcionar interpretações abstratas. Como assim, professora? São interpretações que vão além do sentido real das palavras. Isso mesmo, pessoal. Então, você, né, vai observar que a conotação ela faz esse uso, né, do sentido figurado. Ou seja, essas definições que aparecem nos dicionários, elas serão acrescentadas, por assim dizer, serão acrescentados novos significados, certo? Por esse motivo, ela recorre ao uso de figuras, vícios de linguagem para transmitir as mensagens. Dessa maneira, iremos ampliar o sentido das palavras, dando lugar à análise do que está implícito no texto, né? Então, temos que observar bem, né, de acordo com o contexto, para descobrirmos se realmente está no seu sentido figurado. Professora, quais os exemplos de textos? Então, já dei uma dica, né, para vocês nos textos literários, por exemplo, como poemas, né, crônicas, novelas, né, os romances, nas mensagens publicitárias, nas charges, tirinhas, histórias em quadrinhos, né, HQs. Então, nós observamos muito a presença no sentido conotativo, né, da linguagem figurada. Então, nós temos aqui um quadrinho, né, para focarmos bem na diferença que existe, sentido denotativo e sentido conotativo. Se é denotativo, né, estão lembrados que está relacionado ao sentido real, né, da palavra ou expressão. Portanto, só permite uma única interpretação. É aquilo que é e pronto. Observamos a presença, né, desses significados no dicionário. Tem um sentido comum a todos, né? Traz uma linguagem pessoal, portanto, é objetiva. Um exemplo disso são os textos jornalísticos. Já o sentido figurado permite, sim, várias interpretações. Onde que eu encontro vários textos, né, literários, por exemplo, e vou identificar essa linguagem figurada, esse sentido figurado, através do contexto. Então, é uma linguagem rica e expressiva, né, que apresenta mais de um sentido. Portanto, ela é pessoal, né, subjetiva, aquilo que está ligado ao individual de cada um, certo? Nos textos publicitários, romances, propagandas, observamos o emprego do sentido figurado.
Para ficar mais claro ainda, eu trouxe alguns exemplos que vamos analisar agora, certo? Que diz assim: a menina está com a cara toda pintada. Então, vejam, qual palavrinha que nós vamos avaliar, tanto na primeira, no segundo e no terceiro exemplo? Será a palavra cara. Então, preste bem atenção. Aquele cara parece suspeito. Então, vejam, a menina está com a cara toda pintada. Imagine esta cena na cabecinha de vocês. Agora, esta outra. Aquele cara parece suspeito. Então, vejam que no primeiro exemplo, né, a palavra cara significa rosto, né, a parte que antecede a nossa cabeça, conforme mostram os dicionários. Já no exemplo número 2, a mesma palavrinha cara teve o seu significado ampliado, né, significando aí, portanto, uma pessoa, um sujeito, um indivíduo, né, aquele cara, aquele homem, aquela pessoa. Então, veja aí, e o primeiro exemplo, nós observamos a presença da denotação. E no segundo exemplo, nós observamos aí a presença de vários significados, certo? Próximo exemplo. Marcos quebrou a cara. Então, veja aí que nós temos um exemplo no sentido literal, né? Então, nós entendemos que se formos avaliar no sentido literal, aliás, vamos observar, né, que alguém, né, o Marcos em si, ele sofreu um acidente, fraturou seu rosto, por isso que ele quebrou a cara. Mas se observarmos aí no sentido figurado, ou seja, uma linguagem conotativa, vamos entender que Marcos provavelmente não se deu bem em alguma escolha que ele fez, portanto, ele quebrou a cara, né? Se deu mal nesse caso. O mesmo acontece aqui nesses exemplos, né? Da palavrinha sol e da palavrinha mar. O sol, né? O primeiro exemplo que vai trazer o sentido denotativo, segundo os dicionários, o sol é a estrela central do sistema solar. Você discorda disso? Será difícil, né? Porque foi exposto o sentido real, né, a pesquisa aí sobre a palavrinha sol. Já o segundo exemplo traz um sentido figurado, né, conotativo. Diz: você é o sol da minha vida. Então, nesse caso aí, essa pessoa não referiu-se diretamente a essa estrela central, né, do sistema solar, mas sim a uma pessoa. O segundo exemplo com a palavra mar, né, vou dar um mergulho no mar. Então, aí, sentido denotativo. Mas se eu digo minha vida é um mar de tristeza, então está no sentido figurado, né? Porque a vida, há uma imensidão aí, né? Uma intensidade relativa à presença de tristeza, certo? Sentido conotativo. E o mesmo se sucede nos próximos exemplos, né? Que mostram aí, ó, a palavrinha casa. Ainda não cheguei a casa, sentido denotativo. Esta empresa foi minha casa durante muitos anos, sentido conotativo. Palavrinha crânio, né? Estamos estudando os ossos do crânio. Então, sentido conotativo, né? Referente aí à parte do corpo humano. E já o segundo exemplo, ele é mesmo um crânio, sentido conotativo, né? Então, ele quis dizer que essa determinada pessoa, ela era inteligente, né? Era sábia, um crânio. Nós já lemos este poema aqui, certo, em aulas passadas, portanto eu só vou ler a primeira frase, né, que diz assim: amor é fogo que arde sem se ver. Então imagine essa seguinte situação, né, o amor é fogo que arde sem se ver. Então, se fosse no sentido denotativo, né, o fogo nós sabemos que é resultado de uma reação química, né, que a presença dos elementos do combustível, comburente e a energia. Temos o significado da palavra fogo, no sentido denotativo, ou seja, literal, aquilo que realmente é. Já na poesia, observamos o sentido da palavra, né, fogo, no sentido imaginativo, ou seja, figurado, né? Então, houve uma atribuição de um novo significado. Então, fogo, neste caso, revela algo intenso, né, consumido por uma paixão avassaladora. Então, veja aí que trouxe ampliou o significado, portanto, uma linguagem conotativa.
Outro exemplo aí, uma tirinha. Às vezes eu tenho a impressão de que a bateria dele não acaba. Então, nós temos aí a presença, né, provavelmente de uma mãe, uma criança, né, brincando, que não se cansa, e por isso que ela fez a relação, né, com a palavrinha bateria. Quis dizer que era como se fosse incansável, né, a criança não se cansava, mas ela não quis dizer que ele era como um boneco que tinha pilhas, né, bateria. Então, veja aí um exemplo de linguagem conotativa. Isaías, quebra um galho para mim? Claro. Que bom. Preciso que... Claque. Então, vejam aí que o Isaías, ele entendeu, né, a fala do seu colega como sendo uma fala, uma linguagem denotativa. Ele pensou que teria que quebrar um galho de uma forma literal. Então, ele pegou um galhinho de uma árvore e quebrou esse galinho. Mas, na verdade, né, a fala do colega dele tinha, né, um teor, trouxe uma linguagem figurada, né? Portanto, conotativa. Então, pessoal, nós encerramos aqui a nossa aula de hoje sobre conotação e denotação. Tenho certeza que vocês entenderam bem a diferença. Segue as referências da aula. Agradeço pela participação de cada um e conto com a presença nas nossas próximas aulas. Até lá!